Numa área de praia, a brisa marítima é uma consequência da diferença no tempo de aquecimento do solo e da água, apesar de ambos estarem submetidos às mesmas condições de irradiação solar. No local, solo, que se aquece mais rapidamente, o ar fica mais quente e sobe, deixando uma área de baixa pressão, provocando o deslocamento do mar da superfície que está mais fria. À noite, ocorre o processo inverso ao que se verifica durante o dia. Como a água leva mais tempo para esquentar de dia, mas também leva mais tempo para esfriar à noite, o fenômeno noturno, brisa terrestre, pode ser explicado da seguinte maneira. Fera, a questão disse praticamente tudo para a gente resolver. Eu fiz aqui uma representaçãozinha rápida só para a gente discutir uma coisa. A areia da praia e a água do mar têm diferentes capacidades térmicas. A substância areia tem um calor específico menor que a substância água, mas a porção areia, que é um corpo, e a porção água, que é um corpo, tem capacidades térmicas também que são diferentes. Então, como a gente está falando do corpo areia da praia e do corpo água do mar, é melhor que a gente fale sobre capacidade térmica. Como a capacidade térmica da areia é menor que a capacidade térmica da água, o que acontece é que ao receber calor do sol, o corpo areia precisa de uma quantidade menor de energia para aumentar de temperatura. Então os dois acabam aquecendo de forma diferente e por isso, nesse caso, a areia aquece mais do que a água. A temperatura da areia fica maior que a temperatura da água. Por que isso? Porque capacidade térmica é a razão entre a quantidade de calor necessária para variar a nossa temperatura. Se os dois recebem a mesma quantidade de calor, perceba que você fica aqui Q é igual a C vezes variação de temperatura. E aí, com a mesma quantidade de calor, C e ΔT são inversamente proporcionais, o que significa que quem tem a menor capacidade térmica vai sofrer a maior variação de temperatura, seja no aquecimento, seja no resfriamento. Durante o dia, como a areia está mais quente do que a água, há uma massa de ar que se desloca por convecção de baixo para cima. Isso cria na região próxima da areia uma zona de menor pressão, e aí uma massa de ar se desloca da água para a areia, formando uma brisa. É por isso que durante o dia, se você sentar perto da água do mar, o seu cabelo vai soprar no sentido da areia. Agora, à noite, o que é que acontece? À noite, a capacidade térmica da areia da praia continua menor que a capacidade térmica da água. Só que agora a areia e a água estão perdendo calor para o ambiente. E aí o que acontece? Acontece que a variação de temperatura é maior em quem tem a menor capacidade térmica. Então a areia vai diminuir a temperatura mais rapidamente do que a água. A areia vai resfriar mais que a água. E ao final de um determinado tempo, você vai ter que a temperatura da areia é menor que a temperatura da água. Como a temperatura da água é maior, é sobre a água que começa uma corrente de convecção que faz a massa de ar quente subir. E é sobre a superfície da água que se forma essa zona de menor pressão. E agora a brisa muda o sentido. E se você estiver na beirinha da água, sobre a areia da praia,
você vai perceber que à noite os seus cabelos recebem um sopro no sentido da água. Eu não sei se você já parou para pensar, mas isso determina o horário melhor para a saída das jangadas. As jangadas dos pescadores costumam sair de madrugada, porque de madrugada eles têm esse vento chamado de terral, que empurra as jangadas no sentido para dentro do mar. Então, o que provoca essa brisa é exatamente o fato de a água à noite estar com a temperatura maior do que a da areia. Por quê? Porque a capacidade térmica da areia é menor do que a da água. E quem tem menor capacidade térmica varia mais a temperatura quando tem mesma quantidade de calor envolvida. De dia, a areia aquece mais. À noite, a areia resfria mais porque sua capacidade térmica é menor. Quando a areia está mais quente, você tem essa quantidade, essa massa de ar subindo e criando uma zona de pressão menor. Por isso a brisa faz com que o ar ocupe essa região de mais baixa pressão. Lembra que um fluido escoa de onde tem maior pressão para onde tem menor pressão naturalmente. A mesma coisa acontece aqui, só que aqui à noite a água é que tem mais temperatura e por isso o ar quente sobe a partir da água e aí a zona de baixa pressão se forma sobre a água e a brisa corre da areia para a água. É simples isso, né? Aqui o que eu tenho é a fonte de calor sendo o sol e aqui a fonte de calor sendo a areia e a água. Por isso essa mudança no sentido da brisa. A partir dessa informação a gente pode voltar para as alternativas e vai perceber que ele pede assim: o fenômeno noturno da brisa terrestre pode ser explicado da seguinte maneira. Brisa terrestre, o ar quente que sobe da água, olha aqui, que se aqueceu mais, na verdade não é porque a água se aqueceu mais, é porque ela resfriou menos, na verdade. Deixa a área com baixa pressão, causando um deslocamento do ar do continente para o mar. A água se resfriou, mas o ar próximo da água se aqueceu mais. Então, por isso, quando ele diz o ar que está sobre a água se aquece mais. Então, esse ar sobre a água fica mais quente, cria essa corrente de convecção e resultado disso é essa brisa. Por isso que a alternativa correta é a letra A. A de aprovação, fera. Esse é seu ano. Vamos juntos. E aí, fera, tranquilo até aqui? Conseguiu entender o vídeo todo? Já deu o seu like? Não? Poxa, fera, dá aquele like, isso dá para reforçar aqui o canal. Se gostou muito, compartilha esse vídeo com teus amigos e chama ele para o canal. Lembra, a gente vai estar sempre cheio de vídeos novos aqui para ajudar você em sua preparação. Agora, fera, se você quer de fato uma preparação completa, vem conhecer meu site www.fisicatotal.com.br, o maior site de ensino de física da internet brasileira. Lá você vai ter, além de 400 vídeos com aulas cobrindo todo o conteúdo de qualquer vestibular ou Enem, ainda mais de 1000 exercícios resolvidos, listas semanais que tem roteiro de estudos, que tem material com resumo, questões de aplicação e exercícios exclusivos com a mesma metodologia utilizada no Enem. Temos turmas para medicina e nelas faremos aprofundamentos específicos. Fera, é o maior canal e o maior site de ensino de física da internet brasileira. Só está faltando você lá. Vamos juntos, fera. Esse é seu ano. Lembre que você pode.